Você imaginaria, o Juninho de 20 anos atrás, imaginaria tudo isso que você está vivendo, ou nem passava, ou como que foi a trajetória? É Deus que escreve a nossa história, é Deus que dá o propósito, dá o chamado. Fala um pouquinho disso aí para nós. Pastor Jonas, só chego a arrepiar. Porque há 20 anos atrás, eu acredito muito na profecia. Acredito muito. A Bíblia diz que confia nos meus profetas E prosperareis, e né? prosperareis. Eu acredito muito nessa palavra, Pastor Jonas. Uau. E Deus me chamou. Teve uma missionária que parou perto de mim e falou assim para mim assim: eis que te colocarei em terras estranhas que jamais imaginaria andar. Com essas palavras. E eu achei, por estar como obreiro, subindo a escada um passo por vez, eu achei que Deus ia levar eu como pastor. Pregador, né? Exatamente. Andando por aí, exatamente, numa cidade, num país, eu achei no que estado. Eu achei que era isso. Você está entendendo? Mas Deus, a Bíblia diz assim que Deus confunde. O que ele confunde? Ele confunde os loucos, ele confunde. Ele confundiu eu. Eu achei que era isso. Né? Porque na época eu estava casado, o senhor lembra disso aí, que eu tenho um moleque de 20 anos, que é o Paulo César, você sabe, conhece ele também, e eu tenho uma neta hoje, que ele engravidou a namorada, e hoje eu tenho uma neta de 1 ano e meio quase já. O senhor é avô também, né? Eu vou ser avô agora. Mas você foi primeiro que eu. Você. Então, essa missionária, ela disse para mim que Deus ia colocar eu em terras estranhas que eu nem conhecia. Aí, pessoal, vocês estão ouvindo histórias aqui que eu acredito que o Juninho nunca falou em programa nenhum, hein? Nunca falei. É uma outra versão do Juninho Souza que nós estamos conseguindo extrair aqui no podcast Transbordo. Nunca falei, Pastor Jonas. E eu lembro até hoje da missionária que veio lá de Brasília. Ela não conhecia eu, não sabia quem era eu, sabe? E as pessoas desconfiam muito, né? Porque sabe como é que hoje, como está politizada também a questão de igreja, né? Essas coisas que estão acontecendo em algumas igrejas, a gente acaba levando para a tua igreja, levando para outra igreja, e não é assim. E tem muito profeta que é de Deus. Meu Deus, ainda muitas pessoas. Ainda existe profetas de Deus na Terra. Ainda existe. Tem coisas erradas por aí? Tem. Mas existe homens e mulheres de Deus na Terra. Exatamente. E eu creio muito nisso que você está falando. Eu também creio. Então, aí o que acontece? Aí eu fui candidato em 2016 como vereador e não obtive os votos. E acho que a gente foi candidato nessa época junto. É a terceira minha. Eu acho que não sei se é a terceira ou a segunda que você foi. Mas eu saí 2 vezes. Então você foi na segunda comigo. Eu fui em 2016 como candidato, tive 143 votos. Fiquei tão desanimado, Pastor Jonas, porque as pessoas que eu encontrava, e eu marcava no caderno, vou votar no Juninho, vou votar no Juninho. E a gente tem aquela esperança de ser um parlamentar, um vereador. E muitas pessoas que encontravam eu pela rua, elas diziam assim, você quer ser mais um lá para ficar aí ganhando dinheiro na mamata, sem fazer nada? Eu falei, não quero ser isso. Eu quero fazer a diferença. E eu não fui eleito. E depois de 4 anos, entrei novamente. Fazendo vídeo, porque acabou a eleição, eu comecei a fazer vídeo. Mas antes disso, eu fui falar com o prefeito eleito, reeleito, que era o doutor Otacílio, pedir uma ajuda. Porque na estação não foi ninguém eleito, na época em 2016. E nós tinha 36 candidatos só na estação. 36 candidatos. E ninguém foi eleito. Creuza, enfermeira, perdeu a eleição, porque estava indo para a reeleição, perdeu. Marco Cantor perdeu a eleição. Zé Tintureiro. Foi uma eleição difícil para a estação, foi, assim, né? Não elegeu ninguém, né? Não, ninguém naquela época, ninguém. E eu fui pedir para mim ser um tipo de um subprefeito ali, mas sem ganhar nada, porque eu tinha um lavador. Eu tinha um lavador ali perto da delegacia ali. E eu fui lá pedir uma ajuda pro prefeito da vez, que é o doutor Tacílio, sem ganhar nada, só queria ajudar a administração. E ele foi tão arrogante comigo que eu me senti tão desanimado, Jonas. Sabe? Eu saí de lá, eu nem cumprimentei ele de novo, virei as costas e fui embora. Aí eu saindo de casa para ir pro lavador para trabalhar, eu vi um buraco na porta da minha casa da Sabesp. E o meu carro é baixo, uma Paraty que eu tinha. Eu sempre gostei de carro baixo. Hoje eu tô com um Golzinho baixo. Mas eu tinha uma Paraty, passei dentro do buraco. E nesse dia aí, eu resolvi fazer um vídeo. Na época eu tava namorando, há 7 anos atrás aí, 6 anos. E na época eu tava namorando, eu falei, grava aí.
Grava que eu vou colocar no Facebook. E depois disso aí eu não parei de fazer vídeo. Tô com mais de quase 40. E aí foi onde os seus vídeos começou a estourar, né? Estourou os vídeos. Aí eu entrei como candidato a vereador pela segunda vez, que a gente foi junto, né? De partidos diferentes, mas a gente foi. Acho que partido diferente. Mas a gente foi junto na época lá, com o Severo, se eu não me engano. Severo, isso. E eu fui candidato. E tive 529 votos. Fui o sexto mais votado. E aí começou a minha trajetória. O Juninho, você, não sei se você consegue entender, é que a gente, assim, quando a gente tem um coração voltado para as coisas de Deus, a gente acaba sendo espiritual também, né? Então, existem alguns não que a gente recebe na vida que, aparentemente, de início, a gente fica chateado. Exatamente. Mas lá na frente a gente vai entender que aquele não foi necessário. Isso. Porque, eu vou até citar um texto aqui, que Deus endureceu o coração de Faraó para que o povo de Israel pudesse sair do Egito. Mas antes de sair, Deus endureceu o coração de Faraó. Então foi necessário Deus endurecer o coração de Faraó, e Faraó por várias vezes falou não para Moisés. Exatamente. Não, e várias vezes falou não. E aqueles não fazia parte do processo. Então, não sei se você consegue entender isso, né? Que você disse que você procurou o prefeito na época e ele, né, deu uma negativa, né? Disse não pra você e tal. Mas você não desanimou e nem parou com isso. Mas assim, você consegue entender também que em tudo isso existe o propósito de Deus? Consigo entender. O propósito. A Bíblia já diz, né? Tudo tem um propósito debaixo do céu. Né? É um tempo de morrer, é um tempo de viver, é um tempo de plantar, é um tempo de colher. A Bíblia já diz isso. Eclesiastes, né? Exatamente. Olha pra você ver como é que eu tô bom ainda. Eu ficar uns 2 meses na igreja, eu já começo a pregar de novo. Já começo a pregar de novo. Bora pregar, velho. Porque tá no coração, pastor Jonas. A gente foi chamado pra isso. E eu tô dando uma chave aqui, você vê que eu tô ativando você, né? Isso, eu tô falando aqui, aí eu já vai indo e tal. É automático, né? No automático. Você vê que a gente ainda... Ninguém esquece. Juninho, eu ainda vou ver você no altar pregando, se Deus quiser, cara. pastor. Eu ainda vou ver, ó, escreve o que eu tô falando aí. Eu sou profeta de Deus nessa cidade, você sabe disso. E Deus vai querer. E eu ainda vou ver você novamente com a vida totalmente restaurada, no altar de Deus, familiar, restaurada. Isso. Né? Deus vai te abençoar e eu vou te ver novamente pregando a palavra de Deus. Eu creio, pastor, eu creio.